se encontra aqui falando de Jesus, né? Essa pessoa tão importante nas nossas vidas, tanto nos auxilia nos momentos de dificuldade, de dor, né? E que a gente está aqui em plena saúde é um privilégio, nesse momento que tantas pessoas aí desencarnaram, perderam seus familiares, né? Então a gente está aqui sem dor, em plena saúde física. A gente precisa agradecer realmente a esse nosso irmão que se preocupa com cada um de nós. Bom, o tema da noite hoje é esse daí, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, né? Esse foi um livro que Kardec escreveu depois de um ano do lançamento do primeiro livro dele, da primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos. Então daí ele escreveu esse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, né? E que tem muita gente que não conhece essa obra, né? E não conhece porque logo que foi esgotada essa obra, ele falou que ele estava aprimorando e ele ia escrever outra. Como escreveu a segunda obra dele, foi o Livro dos Médiuns, que é muito mais completo. Por isso que é bem desconhecida essa obra de Kardec. Então, por isso que ficou. Mas vamos falar um pouco, né? Que são instruções práticas, né? Das manifestações espíritas. Vamos ter uma ideia do que ele falou nesse primeiro momento, quando estava começando o Espiritismo, lá no seu início, né? Primeiro livro, 1857, o Livro dos Espíritos, 1858, ele deve ter sido lançado mais ou menos, né? Em 1861, o Evangelho, o Livro dos Médiuns. Então vamos dar uma olhada aí. E ele começa falando da escala espírita, né? Por que ele começa falando da escala espírita? Porque essas manifestações espíritas, mediúnicas, são de quem? São da gente que, quando vai para o outro lado, são das pessoas que vivem na Terra e que desencarnam, né? Então a gente precisa ter uma noção dessas pessoas para a gente, quando acontecem as manifestações, a gente saber quem que está se manifestando, a gente saber olhar e perceber pelo diálogo, né? Pelas manifestações, quem que está. Então vamos dar uma olhada aí na escala espírita, né? Então ele começa pela terceira ordem. Por quê? Porque somos nós, os espíritos imperfeitos. Então ele começa falando da gente, de todo mundo aqui do nosso planeta, a maioria, né? Que são espíritos imperfeitos, em evolução. E qual que é o caractere geral? A predominância da matéria sobre o espírito. Então é muito importante a gente ver como a gente está apegado à matéria, né? E isso é fator do começo da evolução da gente. A gente precisa ter bem noção disso, principalmente a gente que está querendo evoluir. Então esse apego da matéria é muito característico dos espíritos imperfeitos. A gente tem que prestar bem atenção nisso. Propensão para o mal, ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então é esse o estágio ainda predominante no nosso planeta, né? Um estágio ainda pobre, bem difícil, e que ainda impera essa ignorância, esse orgulho,
Em todos nós temos essa parcela de dificuldade dentro da gente. Eles têm ainda uma noção de Deus, vagamente, né? Tem uma noção já da existência, mas muito vaga. Então é essa situação dos espíritos imperfeitos. Então, da segunda ordem, vem os bons espíritos, caracteres gerais, predominância do espírito sobre a matéria. Então você vê que daí já é o espírito sobre a matéria. O espírito querendo ter valores mais acentuados, como a bondade, né? A fraternidade, a solidariedade. Ele está preocupado mais em desenvolver essas qualidades como espírito do que principalmente está focado mais na matéria. Então, e o desejo do bem, o desejo de querer ajudar os outros, né? De ser solidário com os outros, de proporcionar o bem ao semelhante, fazendo todas as coisas boas, né? A caridade principalmente, exercitando. Daí vem os espíritos puros, que são os caracteres gerais, nenhuma influência da matéria. Olha só, nenhuma influência da matéria, completamente desmaterializados, superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Então eles já não precisam nem mais encarnar na Terra, né? Já atravessaram todas as dificuldades da matéria, venceram todas as dificuldades e são espíritos puros, que é o caso de Jesus, né? Que é o nosso cuidador do nosso planeta, quem fez essa casa aqui para a gente evoluir. Então a gente começou lá na terceira ordem, e estamos procurando evoluir, vencer todas as barreiras que a gente encontra aqui. E qual é a meta? A chegar como espíritos puros, né? É esse o objetivo nosso. E é uma longa caminhada que a gente tem a vencer, né? Então a gente precisa estar com esses objetivos bem em mente. E aí, moço, tudo bom? Bem? Então, e o maior exemplo nosso que a gente, quem que é o modelo e guia da humanidade? É Jesus. Então a gente tem que ter isso como objetivo em nossas vidas, né? E a gente está aqui hoje buscando o quê? Buscando essa melhora. Isso é muito bom, né? A gente está buscando os ensinamentos desse mestre que tanto nos auxilia nessa caminhada. Então é muito importante a gente estar buscando essa conexão com ele, né? Daí vem as manifestações espíritas, né? Que a gente vai também falar um pouco, propriamente ditas, que são as manifestações ocultas. Nem sempre é fácil distinguir o pensamento sugerido do pensamento pessoal nosso. Por quê? Aonde está a força nossa? Está no nosso pensamento. O nosso pensamento é uma coisa contínua, não para o tempo todo, né? Então é uma energia, e daí, dependendo dos nossos pensamentos, é que a gente vai entrar em sintonia com os espíritos que estão do outro lado. Então a maioria dos pensamentos nossos ainda é muito pobre, é muito pessimista, de dificuldades, né? E isso atrai o quê para perto da gente? Uma influência negativa.
Então a gente precisa estar de olho no nosso pensamento para a gente melhorar esse teor de pensamento nosso, para que a gente entre numa sintonia boa. E para isso a gente tem muita dificuldade, porque a gente está num mundo de provas e expiações, que é um mundo ainda de dificuldade, impera mais a matéria sobre o espírito, e as nossas dificuldades são imensas. E daí a gente atrai espíritos, e é muito difícil a gente perceber o que é nosso, o pensamento nosso, do espírito que muitas vezes está perto da gente, querendo influenciar a gente. É muito difícil, mas eles estão sempre. E quando a gente pensa coisa boa, eles estão aí para nos auxiliar. Então é isso que a gente precisa estar buscando se esforçar no nosso dia a dia, lendo coisas boas, tendo uma disciplina, buscando bons pensamentos. Por isso que Jesus recomenda: orai e vigiai, né? Porque a nossa tendência é pensar coisas negativas ainda. Então a gente precisa estar se esforçando e muito para mudar esse teor de pensamento nosso. As manifestações patentes, né, são apreciáveis aos nossos sentidos. Todos os fenômenos espíritas são essas manifestações patentes que acontecem. A psicofonia, a psicografia, todas as manifestações são patentes. São essas e das mais variadas formas que ocorrem, né? As manifestações físicas se limitam a fenômenos materiais, que muitas vezes acontecem em pancadas, ruídos, objetos se mexem. Essas são as manifestações materiais. E para isso sempre precisa de um médium de efeito físico, que esteja, muitas vezes ele não tem consciência, mas a espiritualidade usa o fluido desse médium, que muitas vezes não tem consciência dele ter essa mediunidade, e provoca esses fenômenos. E acontece em muitas casas. Isso acontecia muito, e tem muita casa que acontece. Barulho, movimentos, né, pancadas, e acontece. Então são essas as manifestações físicas. As manifestações inteligentes dão sinais incontestáveis de inteligência. Então esses fenômenos físicos, a gente percebe que tem uma inteligência por trás. Porque muitas vezes as pancadas, você pergunta, fala sim para uma pancada e não para duas pancadas, e isso acontece. Você faz uma pergunta, vem duas pancadas na sequência, você faz outra pergunta, vem uma pancada. Então, por isso que eles têm uma inteligência por trás desses fenômenos físicos. Por isso que são manifestações inteligentes. As manifestações aparentes durante o sono. O pensamento é uma forma de evocação. Muitas vezes a gente fica pensando numa pessoa e que ela já morreu, um pai que já foi, uma mãe, um parente, chega de noite e você sonha com a pessoa. Esse tipo de pensamento é uma evocação nossa, porque a gente está pensando, se estabelece a ligação, né? Então é esse tipo de manifestações aparentes durante o sono, que o pensamento é uma forma de evocação. As aparições se dão no estado de vigília. Quando a gente está quase dormindo, começa a vir imagem na nossa cabeça, né? Quando a gente está mais solto, mais desprendido. Muitas vezes a gente está com um problema na cabeça, chega de noite,
a gente acorda no outro dia com uma solução do problema. Tem o ditado que fala que a noite é uma boa conselheira. Por quê? Porque a gente está encontrando com pessoas do outro lado. E muitas vezes essas pessoas vêm auxiliar a gente. Ou talvez quando a gente está com maus pensamentos, vamos para lugares não muito bons, né? Daí todo mundo acorda com aqueles pesadelos, que é o mais constante, né? Por isso que a espiritualidade recomenda que antes da gente ir dormir, a gente faça uma leitura de uma coisa boa, se prepare, faça uma oração, se ligue a coisas boas, né? Para que a gente entre no clima de ir para lugares bons e não ir dormir de qualquer jeito. Então, são cuidados que a gente precisa tomar. E isso é individual, né? Uma tarefa individual de cada um. Cada um sabe como quer passar a noite. E muitas vezes a gente não se lembra. Por quê? Porque a impressão é do espírito, é de espírito e para espírito. E quando a gente traz para o cérebro físico da gente, a gente tem dificuldade em se lembrar. Mas muitas vezes a sensação é muito forte, a gente guarda a sensação com muita nitidez do que é o lugar que a gente estava. Ou é coisa boa ou é coisa ruim. Então a sensação fica. Muitas vezes também pode ter muita nitidez no sonho. Eu, graças a Deus, eu tenho muita nitidez nos sonhos meus. Nem sempre são maravilhosos, né? Mas também tem muita coisa boa. É a dificuldade nossa, né? É a instabilidade evolutiva nossa. Cada hora estamos de um jeito, cada hora estamos sendo influenciados de uma maneira. Por isso que a gente tem que sempre estar buscando uma influenciação boa. É esse o objetivo que Jesus vem nos chamar a atenção, né? Orai e vigiai o tempo todo, para que a gente não perca essa sintonia com as coisas boas. Porque a espiritualidade boa está sempre ao nosso lado. Deus é Pai. Deixa para cada um protetor, um anjo da guarda, seja o nome que for, responsável pela gente, para cuidar da gente. E a gente precisa estar buscando essa sintonia com essa pessoa que é responsável e quer ajudar a gente. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade em pedir esse auxílio, em manter essa conexão. Por isso que a gente... Aqui estão as instruções práticas para a gente estar buscando essa sintonia no nosso dia a dia, através do exercício da prece, pedir ajuda. Então a gente precisa estar buscando isso. Manifestações espontâneas podem produzir-se sem que a nossa vontade tenha parte. Então muitas dessas manifestações físicas acontecem, né? E ninguém, então são espontâneas. A gente não é da vontade nossa e acontece. As comunicações espíritas, né? São a psicofonia, a psicografia, que também precisa de um estudo do livro dos médiuns, que a gente precisa ter medidas. O João sempre foi o professor aí dos grupos, né? Precisa, antes de começar a dar comunicação, você precisa ter instruções, né? Por isso que é muito estudo de como proceder, muito estudo, conhecer a fundo as coisas, e é muito gratificante a gente poder se exercitar essa mediunidade nossa, né? Muitas vezes a gente encontra dificuldade para começar a falar, que é a psicofonia. Vem um pensamento na cabeça, a gente não solta a garganta,
tem muita dificuldade, mas no fim, depois de muita teimosia, a turma começa e daí vai embora, né? A psicografia, você começa, fizemos uma época, bastante exercício de psicografia, vem uma ideia na cabeça, você começa a escrever e daí sai a sequência. Então, essa influência, né, com propósitos bons, é uma influência boa. E isso é muito gostoso de estar se exercitando, dando abertura para esse lado da vida. Porque muitas vezes quem quer se comunicar com a gente são os nossos parentes que já foram amigos, né? Pessoas em necessidade. Por isso que são as reuniões mediúnicas, são com esse intuito, né? Sempre de auxiliar. Elas podem ser frívolas, grosseiras ou instrutivas, né? Nas comunicações, nas reuniões mediúnicas. A gente precisa saber avaliar que tipo de espírito está dando comunicação. Por isso que a gente precisa estar bem consciente dessa ordem dos espíritos, para a gente saber discernir pelo palavreado. Se você tentar ter um vizinho na tua casa, você está ouvindo uma conversa, você não está vendo ninguém, mas pelo tipo de conversa dá para saber o que eles estão pensando, o nível deles, né? Se estão falando de coisa boa, de coisa ruim. Então a gente precisa estar atento. Isso nas reuniões mediúnicas, saber discernir. E muitas vezes eles vêm com o intuito de aparentar bonzinho e não são. Então a gente precisa estar muito atento. Por isso que Jesus recomenda manso como uma pomba, astuto como uma serpente. É melhor você rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, para isso precisa ter um senso de você estar ligado e atento àquilo. Mas toda comunicação nesse nível vem com uma sensação junto. Então, quando se fala de coisa boa, a sensação vem. E quando se fala de quer passar coisa boa, mas não tem uma sensação boa, você pode ficar esperto. Influência dos médiuns nas comunicações, né? Daí aqui já é o livro dos médiuns. Então, veja, o espírito encarnado do médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos? Exerce, porquanto se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas um mau intérprete. Então é a dificuldade de estar sintonizado com o espírito e você transmitir o que ele realmente quer falar. Por isso que quando são comunicações instrutivas, coisas boas, sempre o espírito tem preferência para alguns médiuns para que leve o recado da melhor maneira possível. Se você vai mandar um recado para alguém da tua família, você manda alguém capacitado, que tenha condição de fazer aquilo com nitidez. Então é essa a sintonia moral. Por isso que para você receber uma boa comunicação, passar ela certinha, você precisa ter afinidade com o espírito. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência
e se torna um intérprete de má qualidade, e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Então, a gente precisa ter médiums para transmitir um recado bom com moralidade. Então, é preciso a gente ter confiança naquele médium para que o recado seja bem transmitido. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo. Olha que interessante isso. Então é independente da moral do médium. Tem muito médium aí que está recebendo o espírito em casa, em situações, e com uma moral baixa. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, o que ele vai fazer com a mediunidade dele, aí vai mostrar se ele está fazendo bom uso ou um mau uso. Então, a gente precisa ter esse foco. E muitas vezes nas reuniões mediúnicas, que a gente dá abertura, daí o médium pode dar abertura para espíritos bons, como para espíritos sofredores também. Agora, espíritos maus, com a intenção de ajudar eles. Por isso que daí não depende só da afinidade. O intuito dele estar dando comunicação é de auxiliar. Então daí a gente se abre para qualquer tipo de espírito. A finalidade das reuniões mediúnicas é essa, porque amanhã seremos nós que estaremos do outro lado, em dificuldades imensas, que a gente vê a maioria dos espíritos. E aí? Se a gente pode estar ajudando hoje, é essa a finalidade da reunião mediúnica, porque a maioria chega do outro lado sem estrutura nenhuma. A maioria não se dá conta que já está do outro lado. Impressionante isso. Como eles estão tão materializados que eles não conseguem perceber que já desencarnaram. É fácil? Apegados. Ontem mesmo, apegado à casa que ele construiu. E aí? Fui bancário, me esforcei. Hoje está lá minha família que não está cuidando da casa minha. Você está fazendo? Estou assustando eles. Pode um negócio desse? E aí? É essa a dificuldade. Por isso que a gente precisa ficar esperto com essa escala espírita aqui, da influência da matéria sobre nós. Se a gente quer evoluir, a gente precisa o espírito ter domínio sobre a matéria e não a matéria sobre o espírito. E daí, como é que andam os nossos apegos, as nossas prioridades na nossa vida? São mais materiais ou mais do espírito? É isso que Jesus vem chamar a atenção da gente. Nem só de pão vive o homem. Todo mundo precisa trabalhar, pagar as contas. É lei de Deus, lei do trabalho, lei do progresso. A gente tem direito de desfrutar do conforto que a gente luta, que a gente produz, mas não pode ser o principal objetivo. E muitas vezes a gente se fecha para as coisas do espírito. E daqui a pouco todo mundo vai estar onde? Um pouco mais, um pouco menos, do outro lado. E o que você pode levar da parte material que a gente gasta tanto tempo da nossa vida? O foco principal. E precisa mudar isso. É para isso que a gente precisa acordar e estar mais preparado, se preparando para a única certeza que a gente tem. Reuniões cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo
dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então isso é depois do desencarne de Jesus, logo após. Então veja que Jesus veio entre os discípulos, porque estavam todos com medo, todos em situação difícil. Mas Jesus veio e apareceu para eles. Como assim apareceu para Maria Madalena, depois do terceiro dia. Então Jesus vem mostrar as comunicações espíritas, ele vem dar abertura para esse lado na vida da gente, aonde Moisés tinha proibido. Então o espiritismo vem de acordo com Jesus, dá abertura para esse lado da vida. Como Jesus mudou a lei de justiça de Moisés, que era dente por dente, e Jesus mandou perdoar infinitamente. É isso que a gente precisa ter a noção, que Jesus e muitas das outras religiões estão presas nesse preconceito contra as comunicações dos espíritos. Então o espiritismo está muito mais aberto, apesar deles, nas religiões dele, quando eles se concentram, dão abertura de coração, eles também estão sob a influência dos bons espíritos, porque os bons espíritos estão em todos os lugares onde a pessoa abre seu coração. Jesus nos prometeu que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então todas as religiões têm a influência positiva, mas aqui é de uma maneira mais prática, como está o nome do livro. Instruções práticas das manifestações espíritas, mostrando como se dá esse intercâmbio. E a gente, como... Então não é só o caso das reuniões no centro, os médiuns aqui que estão trabalhando, porque todo mundo é médium. Essa é a grande questão. O que eu estou fazendo com a minha mediunidade? Que está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459. Qual a influência dos espíritos sobre nós? Todos, muito maior do que vocês podem imaginar. É essa a resposta. Então, constantemente estamos sob a influência da espiritualidade. Como estava falando, que espiritualidade estamos atraindo? Você vê que os discípulos cerraram as portas. E a gente tem fechado as portas no nosso interior, para a mais bela das capelas, a mais alta das capelas, que é o nosso interior, buscando essa conexão com o nosso protetor, com aqueles que podem auxiliar a gente nas nossas dificuldades, porque a nossa vida é cheia das dificuldades. A gente está procurando esse contato com essas pessoas que podem auxiliar a gente. É para isso que a gente precisa acordar, para estar do lado desses espíritos bons, buscando essa sintonia, buscando esses intérpretes de Jesus, os trabalhadores verdadeiros de Jesus que estão ao nosso lado, porque assumimos compromissos para encarnar, para quitar débitos e provas. E aí, como estamos saindo? Ou estamos dando mais abertura só para o lado material? Essa é a responsabilidade da gente, porque já já todo mundo vai chegar do outro lado. E aí? Com o quê? Só focamos na parte material e os compromissos assumidos, que a espiritualidade ajudou a gente se programar para vir aqui, quitar débitos, acertar desavenças entre familiares, como a gente procedeu. Vamos passar com nota acima de 5, vamos ser reprovados. É
É aí que é a dureza, quando você chega do outro lado. Por isso que o Espiritismo acorda a gente para a verdadeira realidade da gente estar encarnado. Não é com cobrança, porque o Espiritismo não cobra de ninguém, nem Jesus cobra. Ele deixa o Pai nos dar o livre-arbítrio, mas mostra as consequências, para onde a gente está focado. Qual vai ser o resultado? Jesus nos alerta, cada um segundo as suas obras. O que a gente tem feito, o nosso esforço nesse sentido? Para a gente se melhorar, estar sintonizando, a gente precisa de disciplina, é buscar e achareis, é a recomendação dele. Amai-vos e instruí-vos. A instrução espírita ajuda muito a gente entender o porquê dos problemas, mas a gente precisa se esforçar. Se a gente não se esforçar, esse é um trabalho individual de cada um, intransferível. E todo mundo tem muita dificuldade. As dificuldades são imensas, mas as soluções também estão aí, esclarecedoras, confortadoras. Muitos trabalharam e muito para estar aí nos livros aí. E aí, como a gente tem aproveitado tudo isso? Isso tem sido prioridade em nossas vidas? Esse esforço nesse sentido? Foi a palestra da Luísa passada, para o casamento. Como que a gente vai chegar do outro lado? Bem vestido? É o nosso perispírito. Viemos limpar ele, quitar as nossas dívidas. Nosso perispírito, a nossa roupa do espírito, tem cor, tem peso. Quanto mais a gente se esforçar, mais limpo a gente vai estar, preparado para chegar nessa festa do outro lado, com a presença dos nossos queridos que já desencarnaram, ou vamos estar em dificuldades por não termos nos preparado. E os estudos do sábado estão aí, auxiliam em muito a gente a ter essa noção. Foram 12 livros psicografados pelo Chico. E os trabalhadores da casa têm aproveitado de acordo com esses estudos? Está aberto a todos. É um convite que é feito para que a gente tenha essa consciência dilatada, que é a dificuldade desse médico ao chegar do outro lado. E tem gente aí se esforçando para trazer, buscando, se esforçando. E aí? A gente precisa valorizar esses esforços, esse conhecimento, porque já já vamos estar todo mundo do outro lado. Num escala de 1 em 1 não fica nenhum. Então, é a única certeza que a gente tem, pessoal. A gente precisa acordar para a realidade. Só da gente continuar vivo, olha, é uma beleza. Jesus veio mostrar para a gente, lá é a verdadeira vida, mas ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir. Todo mundo quer ficar é por aqui. Mas está convidando a gente, lá é que é bom, não tem conta para pagar, não tem... Você pensou, você vai para onde você pensa, né? Mas conforme, segundo as suas obras. O que o André Luiz fala, o médico? Suem, a recomendação dele, suem desse lado, para não chorar do lado de cá. É essa a recomendação principal dele. Então, sem cobranças, viu? Porque o Espiritismo não tem essa intenção de estar cobrando das pessoas, mas sim de alertar. Alertar como um amigo, né? É isso que Jesus veio falar para a gente. Ele veio alertar a gente de como proceder no dia a dia. Sob que influência que a gente quer estar. Uma influência boa, mas para isso a gente precisa se esforçar. Nada cai do céu sem trabalho e sem esforço. Jesus veio demonstrar o esforço. Na primeira oportunidade que já tinha condição a humanidade, ele desceu aqui. Olha o jeito que a gente recebeu ele. E aí? Mas ele veio.
Ele sabia o que ele ia passar e se esforçou. Se esforça desde quando a terra se desprendeu do sol. Olha como é que trabalha ele. Ele tem metas a serem atingidas. Ele visualiza isso em cada um da gente. Ele espera que a gente acorde e se esforce nesse sentido, para que a gente seja feliz, realmente. Coisas maravilhosas esperam a gente. E a gente ainda tanta pobreza de pensamento e sentimento. A gente precisa se esforçar nesse sentido. É para isso que ele chama a gente a razão. Quanto melhor a gente aproveitar o tempo aqui, mais a gente vai chegar feliz do outro lado. Vai ser recebido por aqueles que realmente estão se esforçando para que a gente vença as nossas dificuldades. Porque o esforço deles é muito grande, mas a abertura nossa é muito pequena ainda, infelizmente. Porque eles nos amam e receberam essa função de ajudar a gente. Que estejamos com cada vez mais Jesus em nossos pensamentos e sentimentos, buscando estudar, refletir e pôr em prática. Abraço a todos.